E vamos dar, então, seguimento, tá, ao nosso simpósio. Tá? A doutora Maria Lúcia Marim Cominotti, que é a médica ginecologista e obstetra, que é responsável pelo nosso serviço de ginecologia obstetrícia aqui da Santa Casa de Araçatuba, responsável pelo serviço de residência em ginecologia obstetrícia. Ela vai abordar um tema importante que nós vivemos, inclusive, no nosso dia a dia, né, a presença de gestantes com Covid. Como manejar, como abordar essas gestantes com Covid. Doutora, seja bem-vinda. Eu vou me apresentando, vamos falar sobre Covid e gravidez. Eu vou discorrer sobre o atendimento assistencial pré-natal e o manejo clínico obstétrico da paciente com Covid internada. E vamos também conversar um pouquinho sobre a amamentação, lactantes, e eu quero, no final, discorrer com vocês algumas coisas sobre vacinação, que hoje a gente encontra a luz no fim do túnel para essas grávidas que estão sofrendo tanto com o Covid. Tá, obrigada. Essa é a minha formação e minha área de atuação. Falando um pouquinho da história do Covid, como até já foi discorrido nas outras apresentações, muito bem discorrido. Em dezembro, final de dezembro de 2019, uma série de casos de pneumonias atípicas e graves foi relatado em Wuhan, na China. No Brasil, o primeiro caso foi diagnosticado em 26 de fevereiro de 2020, em um paciente que havia retornado de viagem de negócios da Itália e chegou no estado de São Paulo. A SARS-CoV-2 é o agente etiológico da Covid-19 e em 11 de março de 2020, a OMS declarou uma pandemia, que se tratava de uma pandemia de disseminação de Covid-19. E nesse momento, nós já tínhamos 118 mil casos registrados no mundo. Em torno de um mês depois, 19 de abril, foram relatados em torno de 2.415.000 casos confirmados de Covid-19 e 165.903 óbitos, num total de 185 países ou territórios com casos confirmados. Essa é a história triste do início, né? O período de incubação da infecção pelo SARS-CoV é em torno de 5,2 dias, podendo chegar até 12,5 dias. A transmissão dos pacientes com Covid-19 é, em média, 7 dias após o início dos sintomas. Eu estou aqui, já passei. O espectro clínico da infecção é muito amplo e vai em torno de um resfriado simples até uma pneumonia severa. Prevenção. Eu acredito aí que seja a principal informação que as grávidas precisam ter, até porque as grávidas têm uma rotina de pré-natal muito intensa. Então, elas têm pré-natal, elas têm rotinas, exames para serem realizados, ultrassom, e elas não são totalmente isoladas na sua residência. Então, o que é importante? Isolamento, se possível, né? Só sair para fazer exames, distanciamento social, uso de máscaras, prática de higiene, incluindo etiqueta respiratória, lavagem correta das mãos, água, sabão, e sair só para exames de pré-natal e consulta de pré-natal. No caso de sintomas gripais, a gente recomenda que ela seja isolada e as pessoas da residência também. Entre os profissionais de saúde que examinam as gestantes, é preconizado o uso de EPIs e proteção para
o atendimento. Se a paciente está no pré-natal e apresentar sintomas, a recomendação é adiar 14 dias o pré-natal. Então, ela fica em casa, o médico assiste aos sintomas numa consulta remota, telemedicina, e ela vai seguindo sobre os seus sintomas. Se necessário, ela vai para o hospital. É assim que deve discorrer, segundo o Ministério da Saúde, para assistência ao pré-natal. Eu queria dizer para vocês que as grávidas, em qualquer idade gestacional, e as puérperas até 45 dias após parto, incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal, são consideradas como condição de risco para possíveis complicações da síndrome gripal. Elas são chamadas vulneráveis, tá? E aí eu quero contar para vocês esse número que nós temos. Nós perdemos gestantes e puérperas num total de 453 no ano de 2020. E em até 17 de junho de 2021, quando eu fiz essa apresentação, quando me foi solicitado, já haviam sido 959 perdas entre gestantes e puérperas, um aumento de 118% na mortalidade materna. Então, isso é muito importante para que a gente possa tentar fazer alguma coisa para mudar esse curso imediatamente. E aí, o que veio, né? Vieram outras considerações pelo Ministério da Saúde. A PNI também mudou a forma de vacinação e a indicação da vacinação. Então, começamos com outras orientações. Isso que eu falei para vocês da assistência ao pré-natal, no adiamento do pré-natal em 14 dias. E é importante dizer que se isso interferir no rastreamento, que é aquele exame de Streptococcus, nós devemos proceder à profilaxia intraparto como alternativa e baseada, lógico, no protocolo para a estreptococcisia, mas devemos fazer a profilaxia, mesmo que não tenha sido feito o exame no pré-natal. O exame físico de gestante com COVID suspeita ou confirmada deve ser realizado pelo profissional de saúde com todos os EPIs possíveis, né, lógico, e principalmente nas situações com geração de aerossóis. Aí sim, utilizar principalmente a máscara de N95 e a PFF2. Esse quadro agora é do Ministério da Saúde e ele divide as grávidas por semanas gestacionais e os casos leves e os casos de síndrome respiratória aguda grave. É muito comum na obstetrícia nós separarmos as condutas por idade gestacional. E geralmente é assim mesmo. A COVID não foi diferente. 24 semanas para baixo, entre 24 e 34 e mais que 34 semanas. Os cuidados sempre, né, focalizados no suporte materno, tá? Suporte à gestação, estabilização, mas abaixo de 24 não se necessita vitalidade fetal. Então, cardiotoco, ultrassom não necessita ser feito. Acima de 28 semanas, cardiotoco, ultrassom, cuidados maternos. E na síndrome respiratória aguda grave, nós consideramos o corticoide, e aí vem todo esse histórico que ouvimos nas palestras anteriores, né, do benefício, e discutir sempre com o infectologista, o intensivista, e a neonatologia. E se houver indicação de parto, que vocês vão ver no slide a seguir, também a ventilação da mãe
deve ser discutida com a equipe de cuidados intensivos. Acima de 34 semanas, também tem as indicações de parto, que eu vou falar para vocês a seguir, nas alterações da vitalidade fetal, e discutir também a indicação de ventilação com a equipe de cuidados intensivos. Esse quadro também é do Ministério da Saúde e ele fala das indicações de parto de acordo com os exames de vitalidade fetal. A cardiotocografia, se ela apresentar bradicardia ou taquicardia fetal persistente, presença de desacelerações tardias, variáveis, associadas ou não a uma diminuição da variabilidade, o volume de líquido amniótico também é decisivo para o parto, se tiver um índice de ILA menor ou igual a 5, ou um maior bolsão menor que 2, o perfil biofísico fetal menor ou igual a 6, e o Doppler, né, vem no exame de ultrassom, diástole 0, mais do que 34 semanas, reversa ou onda A negativa ausente no ducto venoso é indicação para o parto. Esse próximo quadro, ele fala sobre os leitos no hospital, como eles devem ser rotineiramente manejados. Isso depois da pandemia, e ele fala sobre a paciente sem sinais, sem suspeita de Covid, e gestantes com Covid, suspeita ou com Covid. Então, o que eles recomendam? Que os leitos de pré-parto de rotina sejam idealmente separados, 1 quarto para cada gestante. E se houver mais de 2 gestantes no mesmo quarto, ele deve ser separado com cortinas ou biombos para a proteção dos leitos. E se indicado sala cirúrgica para parto ou para a cesárea, deve ser aquela de rotina do centro obstétrico. Em relação às pacientes com Covid ou suspeitas, elas devem ser direcionadas sempre para quartos privativos, com isolamento e todas as medidas de precaução. Se for disponível no serviço aquele leito PPP, que é o pré-parto, parto e puerpério, é o ideal, porque ali ela fica, não há que vá para um lugar, outro lugar, é tudo ali. E se for indicado o procedimento, a cesárea ou qualquer outro procedimento, deve-se indicar aquela sala já reservada do hospital para estes casos. Se possível, com pressão negativa e que não haja compartilhamento do ar-condicionado com outras salas. Esse outro quadro também é do Ministério da Saúde e ele fala do atendimento pelo profissional de saúde das pacientes. Ele também divide sem Covid, com e suspeito de Covid, mudando a orientação hoje de como deve ser atendida toda e qualquer grávida, mesmo sem sintomas, sem contato, nada, mudou. Hoje a gente deve utilizar um conjunto privativo para atendimento, a gente chama de um pijama, né? Uma roupa já de costume que nós utilizamos no CO, no pré-parto, óculos, proteção, o parto normal, que muda hoje? Usar um avental plástico, propés, toucas, e se indicado a cesárea, a paramentação habitual e usar óculos ou protetor facial. Naquelas pacientes com Covid, suspeita ou confirmada, o que mudou? Toda a paramentação já se inicia desde o atendimento clínico do trabalho de parto. Então, aquilo que era só para cesárea, só para indicação de procedimento, ela se inicia aí. Eu queria falar também da cesariana de emergência. Ela deve ser realizada nas situações de choque séptico, falência orgânica aguda ou sofrimento fetal. Para as equipes de saúde, deve-se evitar
os partos na água, tá? E a anestesia pode ser realizada regional ou geral, dependendo das condições clínicas da gestante, lógico, após a consulta pré-anestésica. Outra consideração é que os partos prematuros em uma paciente crítica, recomenda-se cautela ao uso de corticoide pré-natal. Então, isso deve ser sempre discutido com a equipe de infectologistas e de intensivistas e a neonatologia, para melhor consenso aí entre os três. Em relação às gestantes que estão com trabalho de parto prematuro, não se recomenda a tocólise na COVID positiva. Não se recomenda. Iniciou o trabalho de parto prematuro, não devemos inibir este, como nas pacientes sem COVID. A infecção, ela é indicação para cuidados, não é indicação para parto. Então, a gente precisa individualizar cada caso, cada idade gestacional, cada condição clínica da gestante e avaliar para ver se é necessário realmente indicar o parto. Vocês sabem que podemos até piorar o estado da grávida, né, numa indicação aí fora do momento correto. O material de aborto, feto, placenta, proveniente dessas pacientes infectadas, deve ser tratado como material contaminado. E, se possível, testar esses tecidos. Fazer RT-PCR e descartar devidamente todo esse material contaminado. Em relação ao trabalho de parto, recomenda-se a monitorização eletrônica contínua dessas pacientes, o que não é indicado nas pacientes sem COVID, tá? Hoje, né, a gente não faz nem a monitorização, a gente faz a ausculta intermitente, e algumas evidências sugerem a possibilidade de transmissão vertical da infecção por COVID-19, principalmente quando ela se manifesta no terceiro trimestre. Como o SARS-CoV-2 é eliminado nas fezes, o Ministério da Saúde recomenda, em todas as grávidas suspeitas ou não, que se tome muito cuidado quando ocorre a eliminação de fezes durante o parto, porque ele já foi encontrado, né? E isso não deve ser negligenciado, dando cuidado, mantendo o cuidado, a atenção ao RN e à equipe de saúde. E a despeito do clampeamento de cordão, ele ainda tem uma grande discordância da literatura, então ele deve ser oportuno. Oportuno, vocês sabem, é aquele que a gente aguarda, né, em torno de 1 a 2 minutos, ou até quando há o colabamento do cordão. E é lógico se o RN encontra-se bem, mas não tem mudança em relação a isso. Em relação aos antibióticos, né? A conduta é sempre dividida com os intensivistas, os infectologistas. E os antibióticos, eles são indicados se algum critério de pneumonia bacteriana. Ceftriaxona, 2 gramas IV a dia, mais azitromicina 500, 5 dias. E os outros medicamentos sempre discutidos. A grávida, ela é mais trombogênica. Então, tanto nas pacientes internadas em enfermaria, como moderados, graves, deve-se indicar a heparina, ou de baixa, pode ser enoxaparina ou a heparina mesmo, né? Devemos utilizar o corticoide sempre discutindo, né, com os intensivistas. E a pronação é muito importante, ajuda muito a grávida. Deve ser ventral, né, no manejo da doença crítica, e ela é segura
para gestantes e fetos. Ela é mais difícil no terceiro trimestre, né? Até pelo tamanho da barriga, então fica um pouco mais difícil. Vamos falar um pouquinho de amamentação. As puérperas e as nutrizes com COVID, elas não devem ser, não deve ser contraindicado a amamentação, desde que ela deseje amamentar e esteja em condições clínicas adequadas para fazê-lo. Mas não esquecer de orientar o risco de transmissão por gotículas e contato. A mãe infectada, ela deve ser orientada a todos os procedimentos, né? Lavar as mãos, usar máscara. Contato pele a pele não é recomendado, nem no momento do nascimento e nem depois. Manter um contato ocular, um alojamento privativo, com critérios de isolamento, incentivar, tem que usar a máscara e trocar a cada tosse, ou espirro, ou a cada nova mamada. É difícil, né? É difícil, imagina mamada a cada 2 horas o tempo todo. Então, o que a gente vê na prática é que, geralmente, elas descontinuam a amamentação, mas a gente não pode contraindicar se ela assim desejar. E, em caso de extração de leite, a gente deve optar pelas bombas manuais e não as elétricas, pela dificuldade de esterilização das mesmas. Elas são mais difíceis de limpar por dentro. Devemos sempre considerar a ajuda de um profissional de saúde ou alguém que não esteja doente para oferecer o leite materno em copinho, xícara ou uma colherzinha de bebê. Eu queria fazer algumas considerações, né? Depois de todo aquele aumento de mortalidade. Por quê, né? A grávida, com essas modificações que ela tem no organismo, no compartimento pulmonar, ela é chamada vulnerável. Ela tem um risco maior. Os trabalhos já mostram que ela tem um risco maior, quando não comparadas às grávidas, de ventilação invasiva e de repercussão à mortalidade. Então, é muito importante incentivar todas aquelas orientações de prevenção, isolamento e a vacinação que nós vamos falar a seguir. Outra coisa importante é falar sobre as condições de risco que a grávida tem. Grupos gestantes mais vulneráveis são aquelas que têm alguma doença prévia, portadoras de doença renal. Nós temos aí uma lista delas: idade mais avançada, obesidade, portadoras de diabetes pré-existentes. Mas eu queria lembrar a vocês que 50% daquelas pacientes que foram a óbito neste ano, de janeiro até junho, 50% não apresentava nenhuma comorbidade. Então, até por isso, mesmo sem uma segurança e uma eficácia comprovada, até porque as grávidas puérperas não entraram nos estudos, mesmo por isso, a PNI, que é o Programa Nacional de Vacinação, orientou a vacinação para todas as pacientes grávidas e amamentando, seja puerpério até 45 dias ou nutrizes lactantes até 2 anos pós-parto. Elas foram realmente excluídas, mas a gente sabe que 120 mil mulheres inadvertidamente grávidas foram vacinadas pela Pfizer. E graças a Deus, né? Que até foi por isso que temos essa orientação de vacinação hoje. Não temos realmente uma confirmação que seja eficaz ou que não tenha nenhum
problema, mas assim é a recomendação da PNI. E nós começamos com 3 imunizantes, a Coronavac, a AstraZeneca e a vacina da Pfizer. Houve um evento adverso com a vacina da AstraZeneca, foi no Rio de Janeiro, foi uma grávida que apresentou uma trombose cerebral após a vacina, e então ela foi suspensa. Essas mulheres, elas devem permanecer aguardando para a segunda vacinação da Oxford a 45 dias pós-parto. Então, elas não vão tomar, mas lembrá-las e acalmá-las que elas já têm 70% de cobertura, de eficácia após a vacina, a primeira vacina da Astra que ela já tomou. Nós temos aí as plataformas das principais vacinas e a eficácia geral. Então, agora, a recomendação para gestantes é a da Pfizer e a Coronavac. E nós temos essa recomendação, elas questionam muito se a gente tem segurança de 100%, nós não temos, mas nós temos um quadro de aumento da mortalidade muito importante. Então, nós devemos recomendar a vacinação de rotina para todas as grávidas e lactantes. E as lactantes, né, depois de 45 dias, elas entram nos critérios de vacinação da cidade. Né? Não são como as grávidas e as puérperas, mas elas já entram no critério de que atendem para as cidades quanto à idade, comorbidades e outras coisas. O que eu queria falar para vocês também da vacinação? A vacinação, até porque não foi feito nenhum estudo de coadministração e a grávida tem várias vacinações do calendário de rotina, deve-se intercalar a cada 14 dias as vacinações do calendário nacional de vacinação, que são de tétano, hepatite B, a DTPA, então, e a da H1N1, elas devem ser intercaladas e não administradas simultaneamente. Essas são as fontes que eu pesquisei para essa apresentação, são do Ministério da Saúde, da SOGESP e da FEBRASGO. E eu gostaria de terminar, e eu pensei aí em tempos difíceis dessa pandemia, eu me lembrei de Avicena, que é um médico e filósofo persa, e ele disse: a imaginação é a metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio, e a paciência é o primeiro passo para a cura. Muito obrigada. O que a gente sempre tem, né? Aqui na Santa Casa, a gente costuma trabalhar sempre em conjunto, né? Então, toda vez que chega uma gestante, uma puérpera, a gente sempre acaba ficando muito apreensivo, né? Então, é um trabalho de equipe que traz muita apreensão para todo mundo, pelo quadro mesmo, né? A gente sabe que a mortalidade materna no Brasil aumentou expressivamente nesse período, mas o trabalho em conjunto, realmente, né? E consolidando os estudos e eu acho que cada caso se trata de uma forma, né? A gente acaba sempre conduzindo da maneira adequada. Doutor Luiz, quer fazer alguma consideração? A pergunta que eu tenho a fazer assim, é do ponto de vista prático, né? Que uma peça muito importante no diagnóstico da doença é o exame de imagem, né? E nós, assim, vamos botar assim, que somos leigos em obstetrícia e ginecologia, sempre ficamos assim inseguros o que a gente pode pedir de exame e quando que a gente pode pedir. Então, não sei se você poderia nos orientar assim, raio-x, tomografia nas gestantes. Eu até me recordo quando começou a pandemia, eu estava num plantão na Unimed e aí o clínico veio para mim com uma paciente, bem naquele comecinho mesmo. E é uma paciente dispineica e eu faço tomo, era 20 semanas, até já era um tanto que, né, teria uma tranquilidade para a gente, mas sim, tomo
fazemos, a gente coloca a proteção abdominal e a indicação é do cuidado materno. Nós não vamos lembrar do feto em momento nenhum da COVID. Então, com tranquilidade, a gente faz a tomo sim. É lógico, sem nenhum receio, depois de 20 semanas, mas antes disso, coloca uma proteção e vai para tomo. Faz raio-x e faz tomografia. Essa é a orientação do Ministério da Saúde, não deve se tardar, nem ter receio de fazer. Pode ser feito. Os antibióticos também, às vezes a gente discute com o Fábio, né? E podem ser utilizados, esses que estão sendo utilizados não tem problema. O corticoide também. É lógico que a gente evita aquela primeira fase, né? Para não piorar. Mas, às vezes, a gente até faz o corticoide para maturação pulmonar e já pega a mãe também. Então, não tem nenhuma restrição para fazer. De corticoide tem preferência, Nana? A gente usa a betametasona e a dexametasona. As duas que a gente faz para maturação pulmonar. Então, eu acho que é muito isso, realmente, uma equipe multidisciplinar e discutir. Precisa fazer corticoide para a mãe? Já vamos aproveitar e fazer para o bebê. Então, o ideal era fazer aquela maturação que a gente faz, o Celestone, Soluspan, e tem as dosagens, né? São 2 doses, uma primeira dose e dali 24 horas, 12 miligramas. Tá? Então, isso já dá isso. E a Dexa, 6 miligramas, de 12 em 12 horas, são 4 doses. E aí já está feita a maturação pulmonar. Muito obrigado, doutora.